Daí, pessoal, mais uma resolução. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de 66 kg peso-pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí tem o quadro com os atletas de 1 até 4, são 4 atletas. E aí tem os valores respectivos da primeira pesagem, da segunda e da terceira pesagem. Também nessa tabela consta a média do peso de cada um, levando em conta essas 3 pesagens. Também a mediana dessas 3 pesagens e o desvio padrão de cada um também. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Bom, aí vamos lembrar aqui, ó, no corpo da questão ele diz que, pelo regulamento, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Então eu preciso, a partir dessa tabela, efetuar algum tipo de cálculo ou algum tipo de inferência de forma a determinar quem são esses dois atletas, o mais e o menos regular. Bom, essa questão aqui é uma questão conceitual, na medida que quem revela a regularidade de uma distribuição é o desvio padrão. Então o desvio padrão é a grandeza que vai informar o quanto os elementos da distribuição estão afastados ou não da média. Então o desvio padrão é uma grandeza de afastamento, que mede o afastamento em relação à média. Ok? Então, quanto menor o desvio padrão, mais próximo da média estão os elementos dessa distribuição. E quanto maior o desvio padrão, maior o afastamento, em geral, dos elementos dessa distribuição. Então, a questão da homogeneidade, ou como ele chama aqui, chama de regularidade, é dado pelo desvio padrão. Então, se a questão pede qual é a distribuição mais regular ou qual é a distribuição mais homogênea, eu vou utilizar o menor desvio padrão. E aquela que é mais irregular, mais heterogênea, é aquela que tem o maior desvio padrão. Então, a partir daí, o menor desvio padrão, eu observo aqui, ó, que é 4,08. Então, esse aqui, ó, é o menor desvio padrão. E esse outro aqui, 8,49, é o valor maior de desvio padrão. É aquela distribuição que tem maior irregularidade ou maior heterogeneidade. Ok, então já consigo perceber que a luta vai acontecer entre o atleta 2 e o atleta 3. A alternativa é C. Entre o 2 e o 3, tá aqui, ó, alternativa C. Então, quando ele coloca aqui também os elementos, a mediana e a média, isso é para, de certa maneira, tentar te confundir, ou tentar te colocar na dúvida o que eu levo em conta. Aproveitando essa questão, ela já está pronta, né, a letra C. Aproveitando essa questão, eu quero comentar rapidamente o que é a mediana e também a respeito da média. Observa que a mediana, ela é o valor adquirido de forma central na distribuição onde os elementos estejam ordenados. Então, olha só, no atleta número 1, se eu ordenar os elementos, o atleta número 1, se eu colocar os valores, ó, valor mais baixo é 66, é a terceira pesagem, depois 72 e 78, ou na ordem como está aqui, né, que é a ordem decrescente, 78, 72, 66. Quem é o elemento do meio nessa ordenação? É o 72, por isso que a mediana é 72. Nessa outra aqui, o valor maior, 83, caiu para 65 e aqui 65. Então estão ordenados de novo em ordem decrescente. O termo do meio, 65, mediana 65. Aqui de novo, ordenação decrescente, 75, baixou para 70, baixou para 65. Então estão ordenados as pesagens em ordem decrescente.
Podia ser em ordem crescente ou decrescente. E aí eu tenho o termo do meio aqui, é a mediana. Mediana 70. E por fim, eu tenho aqui, em ordem decrescente 80, baixou para 77, baixou para 62, o elemento do meio 77, mediana 77. Ok? Então aí eu observo que essa é a ideia, né, da mediana, é o elemento central da distribuição, quando os elementos se posicionam de forma ordenada. E a média, né, normal, a média aritmética, nesse caso, tu vai somar os três valores e depois vai dividir por 3. Aí eu consigo aqui 72. Vou somar os valores aqui, somando, dividindo por 3, 71 e assim por diante. E rapidamente, se eu analisar aqui a média, por exemplo, ó, 72, vou pegar o mais alto e o mais baixo. Vou pegar aqui, ó, média 71, que é do desvio padrão maior, e a média 70, que é do desvio menor. Observa que os elementos 65, 65 e 83, eles têm um afastamento maior em relação ao 71 do que os elementos 65, 70 e 70 em relação à média 70. Observa que o 83 está muito afastado do 71, por isso que resultou num desvio padrão mais elevado. Então, realmente, o desvio padrão, ele reflete, ou ele é uma informação que se relaciona ao afastamento dos valores em relação à média. Ok, aí agora eu vou aproveitar esse vídeo e colocar na outra lâmina. Deixa eu colocar aqui, ó. Nessa lâmina, sem as alternativas, eu vou mostrar para ti como se calcula o desvio padrão. Eu vou escolher um atleta aqui, eu vou escolher o desvio padrão maior, tá? Vou escolher o atleta 2 aqui, ó, que fechou 8,49, tá? Então eu vou mostrar como que se calcula o desvio padrão. Como complemento do vídeo, como curiosidade, né, de repente isso pode aparecer em uma outra questão, o cálculo do desvio padrão. Então o desvio padrão, como formato resolutivo simplificado, eu posso dizer que é a raiz quadrada da variância dessa distribuição. Então eu vou calcular a variância e vou extrair a raiz quadrada. Mas aí eu preciso calcular de forma antecipada quem é esse valor, quem é essa variância. Então, o que é a variância? Então, a variância é o mesmo que a média dos quadrados, uma definição assim bem informal, tá? É a média dos quadrados dos desvios em relação à média, tá? Desvios em relação à média. Então, vou calcular a variância aqui para tu perceber, ó. Variância igual. Como é média, eu já sei que eu vou dividir por 3, né? São 3 pesagens, e aí eu faço os desvios em relação à média. Como eu escolhi o atleta número 2, a média que eu preciso observar é a média 71. Aí eu pego o primeiro elemento aqui, ó, 83. 83 em relação ao 71 tem quanto de afastamento? Tem 12. Né? 83 para 71, o afastamento é 12. É o afastamento absoluto, sem pensar no sinal. Então aqui eu tenho 12 ao quadrado. Mais o outro afastamento. Agora eu estou no 65. 65 em relação a 71, isso está dando afastamento 6. 65 por 61 é 6. Então aqui eu tenho 6 ao quadrado. E mais o outro afastamento, que por coincidência também tem a terceira pesagem 65. E 65 para 71, de novo tem o afastamento absoluto 6. Então aqui 6 ao quadrado. E isso eu vou dividir por 3, já que são 3 pesagens, são 3 valores. 12 ao quadrado, 144, mais 6 ao quadrado, 36, e mais 6 ao quadrado, outro 36. Isso eu vou dividir por 3. Como os 3 aqui são divisíveis por 3, eu podia dividir isso por 3, isso por 3 e isso por 3. Eu ganharia um tempo, tá? Ficaria aqui, ó. Se eu fosse fazer esse recurso, 144 por 3 dá 40, dá 120, 24, 48. Então aqui seria 48
mais 36 por 3 dá 12, e mais o outro 36 por 3 dá 12. Isso vai resultar, 48 dá 60, 72. Certo? Eu podia ter feito isso, ó, dividir todos os 3 por 3 e fazer a soma. Porque, de certa maneira, rolou uma coincidência onde os 3 são divisíveis por 3. Caso contrário, eu posso, normal, somar, né? 144 com 36 dá 170, 180. 180 com 36 dá 206, né? 216. E aí 216 divide por 3, realmente, ó, fecha 72. Então isso aí é a variância. A variância está dando 72. Aí agora eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão, lembra, é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 72. E aí eu vou aqui usar a calculadora para agilizar o cálculo. Aqui, ó. Eu vou colocar 72 e vou calcular a raiz quadrada. Realmente, olha aqui, ó, 8,485. Como a terceira casa aqui é 5, vou aproximar para mais. Eu tenho 8,49. Fechando, então, o que ele dispõe na tabela. Aqui, ó, desvio padrão, realmente, 8,49. Ok? Então, nessa questão aí eu te mostrei qual é a participação interpretativa do desvio padrão em relação à distribuição e também te mostrei como fazer o cálculo abreviado do desvio padrão. Tranquilo? Então era isso, eu espero que esse vídeo aí contribua com a tua preparação. Deixo meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.